Do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. O meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, né, da editora CPAD da lição de jovens. Como de costume, toda semana nós gravamos comentários aqui apresentando o slide da lição, né, do próximo domingo, para que de alguma maneira sirva para servir de subsídio para você, para servir também de incentivo para que você dê uma boa aula na sua escola bíblica dominical. Lembrando a você, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, se você está assistindo a gente pela primeira vez, né, escutando nosso comentário pela primeira vez, visite a nossa plataforma para você ter acesso, né, aqui o nosso material, no nosso slide. Você pode estar baixando lá o slide lá de graça, né, e você está oferecendo uma aula dinamizada para o seu aluno, amém? Então vamos para a lição de hoje. Eu quero agradecer desde já a todos os irmãos que curte os nossos comentários, que comenta, aqueles que compartilham nas suas redes sociais, aquele que também de alguma maneira nos ajuda, né, compartilhando aí para outras pessoas, para que o nosso comentário chegue mais longe e para que muitas pessoas também sejam abençoadas com a palavra do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 10 com o tema A Manifestação do Anticristo e o Dia do Senhor. Irmãos, para aqueles assim que já nascem no Evangelho, né, desde quando nascem, nós ouvimos, né? Eu que nasci no Evangelho, desde quando eu nasci, eu ouvi falar, né? E eu ouço, né? Agora de uma maneira mais rasa, parece que as pessoas acabaram assim parando, né? De pregar sobre o arrebatamento do Senhor, de falar sobre a vinda de Jesus, de falar sobre a manifestação do Anticristo, né? Mas assim como você, provavelmente deve ter estudado bastante a primeira lição. O primeiro livro de Tessalonicenses, né, que é a primeira carta de Tessalonicenses. Eu também, lendo, na primeira carta de Tessalonicenses, desculpa, né, lá na primeira carta de Tessalonicenses, Paulo, nós vimos, né, principalmente que teve uma lição onde falou sobre a vinda do Senhor, né, falou sobre ter esperança na vinda do Senhor. Você vê que Paulo ele dá uma pincelada ali, mais ou menos, na primeira carta dos Tessalonicenses, né, e aí ele incentivou a igreja a ter esperança, incentivou a igreja a permanecer firme, fiéis, né, e confiar que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Aí na lição número 10, né, na lição número 9, na realidade ele já começa, né, a carta de 2 Tessalonicenses, e aqui na lição número 10 vai falar, ele usando o capítulo número 2 de 2 Tessalonicenses, ele vai voltar a falar, né, sobre esse arrebatamento, sobre esta volta de Cristo, né, sobre a manifestação, né, do anticristo. Amém? E aqui no texto do dia, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, nos diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Irmãos, o texto do dia é um versículo, né, tirado lá do texto bíblico, você vai ver mais adiante. Se você fez a leitura do texto bíblico, provavelmente você deve ter feito a leitura. Esse texto bíblico aqui, esse texto do dia, ele foi tirado lá do texto bíblico, né, no qual o seu contexto ali, o capítulo número 2, na realidade, de 2 Tessalonicenses, vai estar inserido, né, nas doutrinas falsas que as pessoas, ou melhor dizendo, que naquela época lá, muitas instituições, não instituições em si, mas muitas pessoas estavam ensinando heresias, estavam ensinando doutrinas falsas para aquela nova igreja, para aquela igreja de Tessalonicenses. Paulo, vendo esse problema que estava acontecendo naquela igreja, né, vendo que muitos estavam se apostatando da fé, muitos estavam abandonando da sua fé, muitos já estavam ali não trabalhando mais porque estavam acreditando, né, em muitas revelações que estavam acontecendo naquele momento. Então, muitos já estavam pensando que Cristo já iria voltar naquele exato momento ali. Por quê? Porque muitas heresias estavam aparecendo naquele momento. Então, Paulo ali, ele alerta, né, para isso. E ele, como tem um coração pastoral, como tem um coração amoroso diante dos novos convertidos, ele vê que ele deveria de alguma maneira relembrar, né, aqueles novos convertidos, aqueles novos tessalonicenses ali, né, novos cristãos, para que aquela igreja primitiva, eles viessem a atentar realmente como será a vinda do Senhor e o que iria acontecer antes da vinda do Senhor. Na síntese, vai falar assim: pensar a respeito do futuro leva-nos a uma reflexão profunda sobre o presente, na certeza de que os sinais, né, da vinda do Senhor estão estabelecidos.
Quando qualquer pessoa, apesar do ouvinte do Canal IBD em Foco, ele pensa no futuro, ele pensa, não agora no mundo material, mas no mundo, ou não no mundo espiritual, mas no mundo material. Quando qualquer pessoa pensa assim, no futuro eu vou ser isso, daqui tantos anos eu vou ser essa pessoa, eu vou ter isso, isso, isso. Quando eu penso no futuro, provavelmente eu vou pensar no meu passado, onde eu estava, e automaticamente eu vou pensar, né, no momento que eu estou vivendo, no presente, né? Quando nós paramos para estudar a escatologia acerca do fim, acerca dos sinais da volta de Cristo, é claro que nós vamos fazer uma reflexão, né, de como nós estamos nos comportando, né, para que venha fazer uma alta reflexão na minha mente, assim, poxa, será que eu estou me comportando da maneira correta para que eu venha alcançar a salvação? Será que eu estou me comportando da maneira que Cristo estabelece que um cristão, que é aquele que crê nele, vai estar? Então, vamos para a lição, né? Vamos comentar aqui a lição. Eu não costumo fazer aqui o comentário do texto bíblico, até porque você... fazer a leitura do texto bíblico, até porque você já deve ter lido. Se você não leu, leia, pause o vídeo, pause os comentários, faça a leitura, porque é o contexto de tudo aquilo que nós iremos aprender. A introdução, irmãos, vai nos dizer assim: o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses é dedicado à escatologia. Duas questões vão sobressair nesse capítulo número 2. Vai falar sobre o dia do Senhor e também vai falar sobre a figura do anticristo. As novas explicações dadas por Paulo manifestam mais uma vez o imenso cuidado, claro, que o apóstolo Paulo tinha para com aquela comunidade, pois ao invés de desistir de esclarecer o tema ou simplesmente repeti-lo, o coração pastoral, né, de Paulo leva-o a procurar outros argumentos para elucidar as dúvidas a respeito das últimas coisas daqueles irmãos. Irmãos, parece que eu vejo aqui que o comentarista aqui ele acaba desabafando, né, quando ele fala bem aqui, pois ao invés de desistir, né, de esclarecer o tema ou simplesmente repeti-lo, o coração pastoral de Paulo, ele leva a procurar outros argumentos para elucidar as dúvidas a respeito das últimas coisas daqueles irmãos. Aí você pode perguntar assim, Thiago, mas por que tu está falando que ele está desabafando? Irmãos, eu não sei se na tua instituição, não sei se na igreja aí que você congrega aí tem acontecido isso, mas na minha instituição tem havido uma falta imensa do ensinamento sobre a volta de Cristo, né, do ensinamento sobre... o arrebatamento da igreja, né? Hoje, qualquer denominação, principalmente umas denominações aí que guardam o dia da semana, né? Eles dão de 10-0 na nossa denominação, nos nossos irmãos da nossa congregação. Por quê? Porque parece que há uma ausência muito grande do ensinamento da palavra do Senhor. Parece que as pessoas, principalmente os líderes religiosos, parece que eles não estão mais se preocupando em ensinar a sã doutrina, né, a palavra do Senhor verdadeiramente para os irmãos. Então, você vê que Paulo, ele dá um exemplo muito bonito. Qual é o exemplo? Mesmo vendo que os irmãos estavam desistindo, que os irmãos estavam desistindo assim, entre aspas, né? Estavam fraquejando, entre aspas, na fé. Não na fé verdadeira assim de crer em Cristo, mas estavam acreditando em heresias. Você vê que hoje muitos irmãos, muitas pessoas estão acreditando em muitas heresias, mas você vê que a igreja parece que não está se preocupando, os líderes religiosos não estão se preocupando, né, em ensinar novamente aquilo que já foi ensinado há muitos anos atrás para esses irmãos. Mas você vê que Paulo não. Paulo, ele ensinou uma vez, viu que a igreja estava fraca ali do assunto e voltou a repeti-lo, procurando de alguma maneira, né, ilustrar melhor para os irmãos. Amém? Então, mediante essa introdução, mediante esse contexto aqui, é que a lição vai estar aplicada. Você vai entender juntamente comigo aqui que Paulo, ele nada mais nada menos vai alertar a igreja novamente acerca da vinda de Cristo, até porque na primeira carta de Tessalonicenses, Paulo já falou um pouco ali acerca do arrebatamento do Senhor. O primeiro tópico vai falar sobre por que falar novamente a respeito dos últimos dias. Veja aqui uma pergunta, já que Paulo falou na primeira carta a Tessalonicenses, por que na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele vai falar novamente sobre isso, porque esta é uma questão que nunca vai envelhecer, ou seja, esse tema é algo que nunca vai se esgotar, e muito menos um tema no qual nós vamos abandonar. Por quê? Porque é algo que nós estamos esperando, porque é algo que nós estamos confiando, porque é algo que nós estamos ansiando, né, para chegar este momento. E o primeiro subtópico vai falar que Paulo demonstra em 2 Tessalonicenses
2:1, que a igreja primitiva tinha em seu interior uma oração constante. Que oração era essa? A qual centrava-se no desejo pela volta de Cristo. Ou seja, a oração daquela igreja não era por bens materiais, não era por prazeres aqui na terra, né? Mas você vê que a oração daquela igreja era o quê? Era um desejo de vir, de ver logo, de encontrar logo para com Cristo. Ou seja, Maranata ao Senhor Jesus. Me desculpa aqui por esse soluço aqui, me perdoem. Qualquer igreja que não dedica tempo adequado à reflexão sobre a doutrina das últimas coisas será facilmente envolvida por um discurso imediatista. Nós devemos ser guiados pelos princípios da palavra, os quais apontam para um minucioso processo desenvolvido por Deus ao longo da história. Você vê, irmãos, que hoje, principalmente hoje no Brasil, há um crescimento aí, né, de pessoas que acreditam em tudo que é pregado, né? A maioria dos cristãos hoje já não ora mais para Deus, né? Para que Deus venha fortalecer a sua fé, para que ele não venha tropeçar, para que ele não venha fraquejar, né? A oração hoje da maioria dos cristãos qual é? Ah, Senhor, abençoe a minha casa, me dá um carro, me dá um emprego, tal, e etc. Você vê aí que as pessoas parecem que não vivem mais almejando o arrebatamento do Senhor, mas vivem tentando construir bens, construir riquezas aqui na terra. Devemos viver assim como Paulo e seus contemporâneos viveram, né? Ou seja, pensando e esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Mas se assim não acontecer, certamente usufruiremos do maravilhoso privilégio de estarmos preparados para a ressurreição dos santos. Ou seja, como eu falei ainda há pouco, a igreja daquela época orava constantemente, sem parar, sem cessar, né, pedindo para que Jesus viesse logo, para que eles não acabassem ficando muito tempo aqui na terra, para não correr o risco, né, de ficar. Eu tenho um irmão na minha igreja, já tem 50 anos de crente, e ele sempre fala, rapaz, viver na igreja 40 e 50 anos, e quando morrer não for para o céu, eu estou fazendo algo em vão, né? Aí ele até fala assim, eu oro a Deus para que Deus me leve logo, eu oro a Deus para que Deus me mate logo, me leve logo, né? Aí ele até fala assim, eu não vou me suicidar porque é claro, né? Eu estou cometendo um pecado contra a minha vida, mas eu peço a Deus para que Deus me leve logo. Ou seja, irmãos, essa deve ser a nossa oração. A oração do crente qual é? Jesus, eu estou aqui à sua disposição, me ajude a permanecer firme, constante, reto diante da tua palavra, Jesus. Se eu tropeçar, me ajude a me endireitar, né, para que o Senhor venha logo e me busque. Essa deve ser a oração do cristão, amém? No segundo subtópico aqui vai falar porque alguns falsos ensinos estavam confundindo os irmãos, né? Pode se inferir por aquilo que é dito no versículo 2, que havia uma série de informações distorcidas que estavam confundindo o coração dos irmãos em Tessalônica. Olha só o que está escrito no versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. As palavras de Paulo tinham como intenção reforçar os fundamentos doutrinários que já haviam sido postos. O apóstolo contrapunha-se ao princípio estratégico de toda heresia, tomar uma parte de verdade, distorcê-la e transformá-la em uma perniciosa mentira. Olha só, 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Os crentes em Tessalônica já tinham ouvido Paulo ensinar-lhes sobre as coisas futuras. Todavia, falsos pregadores, movidos por um maligno sentimento de aproveitar-se da generosidade e cordialidade daqueles novos convertidos, o que estava acontecendo? Estavam anunciando o retorno iminente de Cristo, com pressuposto para não trabalharem e viverem às custas dos outros. Irmão, você vê aqui que o maior problema da igreja, né, somente nos dias de hoje, sabe qual é? Não é que o pastor está pregando lá, qualquer pastor está pregando. Não é que você vai para o YouTube assistir um vídeo de pregação no YouTube. Não é que você vai somente uma vez na semana na tua instituição e assiste o culto. Não, não é esse o maior problema da igreja, principalmente nos tempos de hoje. Sabe qual é o maior problema que eu, pelo menos, penso? É a falta de conhecimento da igreja. É a falta de conhecimento dos irmãos. É a falta de desejo de examinar as escrituras. É a falta do desejo de fazer aquilo que Paulo falou. Examinar tudo. Absorver aquilo que é bem e se retém. E se abstém daquilo que é mal. Ou seja,
Eu vou examinar tudo aquilo que o pastor ensina. Eu vou examinar tudo aquilo que eu vejo no Facebook, no YouTube. Todos os tipos de mensagens. Eu vou examinar e vou fazer a comparação se tudo isso que eu tenho ouvido e visto está mediante a palavra do Senhor. Ou seja, irmãos, por isso que muitas pessoas estão indo pelo caminho errado. Por isso que muitos cristãos, entre aspas, estão saindo de uma instituição indo para outra, sai da outra e vai para aquela outra, e assim por diante, né? Então esses falsos ensinos têm invadido as nossas denominações, as nossas instituições, no caso as instituições que nós frequentamos, né? E tem feito muitas pessoas se apostatarem de suas fé. O terceiro subtópico vai falar porque é um tema muito complexo, por isso que Paulo, mais uma vez, ele refletiu isso na vida dos novos tessalonicenses. Paulo já havia falado muito sobre essas questões com os irmãos em Tessalonicenses. Mesmo assim, era necessário aprofundar ainda mais os debates. Ele até fala no versículo 5 aqui, né, do capítulo 2, do 2 Tessalonicenses. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? A complexidade, no caso aqui, das questões escatológicas tende a levar as pessoas a dois extremos, né? A um afastamento completo, alegando ser um tema muito profundo e de difícil tratamento, né? Outros vivem fascinados por tais problemas e mensalmente elegem um anticristo. Devemos o quê? Devemos procurar uma postura moderada, especialmente centrada na palavra do Senhor. Prezado professor do canal EBD em Foco, eu quero te fazer um pedido aqui. Na sua aula aí, na sua escola dominical, procura não entrar assim em detalhes sobre quem é o anticristo. Porque provavelmente alguns dos seus alunos vão falar assim, o anticristo é o Papa, o anticristo é o presidente Donald Trump, o anticristo é o próximo presidente da república do nosso país. Procura não entrar nesse detalhe, até porque esse assunto não será um assunto que você vai conseguir esgotar. E outra coisa, não é o assunto no qual a nossa lição está direcionada, né? Mas procura assim, falar acerca do que vai caracterizar, né, da manifestação que o anticristo irá operar, né, quando estiver aqui na Terra. No caso, a gente vai ver a lição aqui, que mais na frente eu vou falar aqui, né, e eu concordo que as manifestações do anticristo já estão sendo operadas aqui na Terra. Então não procura muito assim falar sobre quem é o anticristo, mas procura sempre falar sobre as manifestações que o anticristo opera na Terra. O segundo tópico vai falar assim, o dia do Senhor. Vamos lá? Não será previsto por indicações humanas. Não são predições humanas que indicarão a chegada do dia do Senhor. Tal evento certamente acontecerá, mas, como o próprio Cristo já anunciou, será algo impossível de ser previsto por meio de uma data específica, apesar de falsos profetas tentarem adivinhar o dia. Ao invés de dedicarmos um precioso tempo a supostos cálculos, teorias sobre Israel, devemos nos concentrar em manter uma vida piedosa e centrada na vontade de Deus. Mais importante do que saber o dia e a hora do retorno do rei é estar preparado para tal. Existe uma instituição por aí, né, que lá no ano de 1818 tinha um líder, um cara que acabou se afastando da igreja batista. Ele era um batista, né, e ele no ano de 1818 ele estipulou a data do arrebatamento de Cristo, a data que Jesus ia vir. Ele falou que no dia 21 de março de 1843, né, dizendo ele, calculando usando a palavra de Deus e calculando, dizendo ele que no ano de 1843 Jesus ia voltar. O que aconteceu? Jesus não voltou. Aí ele pegou e falou, não, calma aí, eu errei o cálculo. Aí falou o quê? Falou que em outubro, no caso dia 22 de outubro de 1844, né, era que Jesus ia voltar. O que foi que aconteceu? Jesus não voltou. No caso, os seus seguidores lá eram conhecidos, se me falha a memória, por milieretas, uma coisa assim. Você pode até pesquisar para você levar esse assunto aí para tua instituição, né? Ou desculpa, para tua aula. E você vai ver lá que esses caboclinhos aí, né, que hoje no caso eles são aqueles que guardam um dia da semana, estão, olha só em qual eles estão fundados, né? Olha só a teoria, o pensamento, né, no qual essa instituição aí que guarda no dia da semana está baseado, né? Está baseado no adivinha, no cálculo da vinda de Jesus. Resumindo a situação,
esse rapaz, ele acabou se arrependendo de tudo aquilo que ele fez, pediu desculpa, né? E pediu desculpa também para a igreja no qual ele pertencia, que era a Batista, né? Ele voltou para a Batista e pediu para os irmãos perdoarem ele, né? E esses outros irmãos que o seguiam acabou prosseguindo aí e fundou a igreja no qual hoje você já deve estar sabendo. Eu não quero falar aqui por ética, né? Mas assim, o que eu quero falar sobre isso? É que muitas pessoas, irmãos, acabam gastando seu tempo calculando, dizendo, Cristo vai votar no ano de 2018, Cristo vai votar no ano de 2020, né? Cristo vai votar no ano de 2030, né? Irmãos, eu quero falar com você, não dá crédito a essas pessoas, não dá crédito a esse tipo de ensinamento. Sabe o que você tem que fazer? Procura se aproximar mais de Cristo, procura não ficar acreditando nessas previsões humanas. Por quê? Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora, amém? Que irá acontecer a volta do Senhor. O segundo subtópico, o que acontecerá então antes da vinda do Senhor? Vamos lá? Paulo esclarece aos Tessalonicenses a respeito de alguns acontecimentos que precederão o grande dia do Senhor. Dentre eles, os dois principais: aumento exponencial da apostasia e a manifestação plena do anticristo. A palavra de Deus, em vários momentos específicos, aponta para esse processo de retrocesso em diferentes áreas. Na espiritualidade de nossa sociedade, né? E o aumento de conflitos armados. Também vai acontecer muita destruição familiar, processo de dessensibilização do indivíduo, né? Esses acontecimentos caracterizam a sociedade que presenciará o dia da volta do Senhor. Irmão, certamente, assim, pelo menos acredito eu, não falta mais nada, mais nenhum tipo de sinal que vai anteceder a volta do Senhor. Eu acredito que tudo isso já tem acontecido, já aconteceu no mundo, guerra mundial, pai brigando com o filho, né? A banalização assim do sexo, né? Assim, o diabo ele tem de alguma maneira feito tantas coisas, irmãos, no nosso planeta, né? E já tem acontecido tantas coisas, tantos sinais, né? Que eu acredito que a qualquer momento agora Jesus pode vir. Como eu falei para os irmãos, eu não gosto muito da ideia de ficar, não, daqui tal dia Jesus vai vir. Eu não gosto dessa ideia. Eu gosto de pensar o seguinte, rapaz, eu acredito que Jesus pode vir a qualquer momento. Se Jesus não vir quando eu estiver vivo, mas se eu morrer, Jesus já veio para mim, porque depois da morte só o juízo. Ou seja, eu tenho que andar preparado o tempo todo. Então, prezado ouvinte do canal BD em Foco, alerta para o seu jovem, professor, alerta para o seu jovem não ficar perdendo o seu tempo calculando a vinda do Jesus, né? Não fala para ele não perder o seu tempo. E fala para ele que todos os sinais já aconteceu. Não acredito que pode ter mais outro sinal para que vai acontecer ainda para que Jesus venha. Não, todos os sinais, no meu entender, mediante a palavra de Deus, mediante o meu conhecimento bíblico, já aconteceu. Então, a qualquer momento, Jesus pode vir, Jesus pode voltar. Todo e qualquer prognóstico otimista é contrário ao que é anunciado pelas Escrituras. Não sabemos o dia e nem a hora, mas podemos discernir o tempo. Aproxima-se cada vez mais da vida do Senhor. Isso essa frase aqui é bem conhecida, né? Ou seja, cada dia que passar vai ficar mais próximo mesmo da vida do Senhor. Para encerrarmos o segundo tópico, o terceiro subtópico vai falar assim: será um tempo de juízo para os que não crerem na verdade. O dia do Senhor aqui é descrito por Paulo numa linguagem muito próxima à do profetismo do Antigo Testamento, como um anúncio escatológico. Vamos lá? Ao ser compreendido como um momento de estabelecimento da justiça de Deus, o dia do Senhor tem como inevitável características da aplicação à sentença do Pai sobre aqueles que conscientemente negaram a eficácia da verdade e preferiram o erro. Não se trata de uma distinção prévia à condenação, mas antes como um emprego da punição, requerida por aqueles que arbitrariamente, ou seja, por livre e espontânea vontade, optaram por uma vida sem Deus e sem salvação. Certamente, meu parceiro, né, no dizer aqui do jovem, certamente, meu parceiro, o dia de Jesus está próximo. Irmãos, ninguém será tomado por inocente. Disso você pode ter certeza, e você, prezado ouvinte do canal BD em Foco, fala para o seu aluno da Escola Bíblica Dominical, ninguém será tomado por inocente. Todos vão escutar a palavra do Senhor.
Todos antes da volta de Jesus vai ouvir falar que Jesus um dia veio nessa terra, morreu na cruz do Calvário para possibilitar a mim e a você o perdão divino. E outra coisa, Jesus também morreu, mas ele ressuscitou. Ou seja, toda pessoa, habitante da terra, vai ouvir falar do evangelho de Jesus. Ninguém será tomado de inocente, para que ninguém possa chegar no trono, lá no céu, e falar assim, ah não, mas eu não escutei a tua palavra. Ah não, mas eu não escutei falar que o Senhor um dia veio aqui na terra e voltou. Ou seja, ninguém vai ser tomado por inocente, né? Aqueles que não crerem em Cristo, o que vai acontecer? Será julgado para condenação eterna. O terceiro tópico, desculpa, deixa eu voltar. O terceiro tópico vai falar agora sobre o anticristo. Você vê que no primeiro tópico, né, aqui o comentarista usou a seguinte maneira. Para que vai servir falar do arrebatamento? Para fazer com que a igreja ela repense, para fazer com que a igreja volta de novo a repensar sobre o arrebatamento. Então essa eu acho que é a real intenção do comentarista em colocar aquele primeiro tópico. O segundo tópico falou sobre o dia do Senhor, no caso, a volta de Cristo, que Jesus vai voltar, os sinais que vão anteceder a volta de Cristo, pai matando filho, briga, já aconteceu guerra, ou seja, muitos sinais já aconteceram e provavelmente a vida do Senhor está muito próxima. No terceiro tópico aqui, ele vai falar sobre o anticristo, né? E o primeiro subtópico do terceiro tópico é aquele que ousa ser o que não é. Há na descrição do anticristo, tanto aqui em 2 Tessalonicenses como em 1 João e Apocalipse, um conjunto de características que apontam para este espírito de emulação que domina o anticristo. 2 Tessalonicenses 2,4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer a Deus. Olha a ousadia do anticristo, olha só. Não sendo o Salvador, ele pretende em tudo parodiá-lo, ou seja, imitá-lo, né? Se a vinda de Jesus é segundo o poder de Deus, a chegada do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Se Cristo é aquele que se chama fiel e verdadeiro, o anticristo vem firmado na operação da mentira e do engano. Não sendo o Salvador, ele pretende em tudo parodiá-lo. Como? Mas também é preciso lembrar que, enquanto o reino do Senhor estabelece para sempre, a atuação do anticristo será desfeita facilmente pelo poder da palavra do Altíssimo e pelo esplendor de sua vida. O anticristo busca incessantemente plagiar, ou seja, copiar, né, imitar as ações do Cristo, para uma vez confundindo os incálculos, arrebanhar para si uma multidão de alienados opressos, ou seja, presos, né, pelo mal. Irmãos, você vai observar que a vontade do diabo, desde lá do céu, quando ele era chamado de Lúcifer, né? Quando ele estava no céu, qual era a vontade dele? Ser superior a Deus, ser imitado por Deus. Como assim, Tiago? Explica direito. Quando ele estava no céu, ele queria o quê? Ele queria glória para ele. Quando ele estava no céu, ele queria que as pessoas o adorassem. E aqui na terra não será diferente. O anticristo, ele vai fazer da mesma maneira que ele estava fazendo no céu. Ou seja, o seu modo de trabalhar nunca vai mudar. Tudo que o diabo quer é glória para ele. Tudo que o diabo quer é que as pessoas o glorifiquem. E é isso que ele vai tentar fazer quando ele operar o seu reino aqui na terra, né? Nós acreditamos, pelo menos eu acredito, que o seu reino já está sendo implantado aqui na terra, né? Lá na frente eu vou fazer um outro comentário para aprofundar mais isso que eu estou querendo falar. É a materialização de uma espiritualidade decadente, segundo o subtópico. Ao denunciar a perniciosidade dos ensinos gnósticos que se multiplicavam no seio da igreja, João denuncia que já opera entre eles uma mentalidade demoníaca, uma espiritualidade diabólica, a qual o apóstolo denomina do espírito do anticristo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. A figura apontada por Paulo em 2 Tessalonicenses seria a personificação deste modelo antideus da sociedade, que se estabelecerá diante da vinda do Senhor. É como se, novamente, numa nítida paródia de Cristo, no anticristo se estabelecesse a síntese de toda a malignidade que é possível o indivíduo comportar. De fato, o anticristo nada mais será que um ícone de uma cosmovisão, o símbolo encarnado do espírito que se opõe a Deus. Irmãos, você veja, assim, lá no capítulo 2
né, no capítulo 4 aqui do texto bíblico, você vê lá no versículo 3 que Paulo ele vai falar para a igreja o quê? Ele vai falar que o espírito do anticristo que vai operar aqui na terra, no caso estava naquela época, mas ele já está operando hoje, pelo menos no meu entender, era o quê? Era um espírito que iria acontecer muita apostasia, era um espírito que ia acontecer as manifestações do pecado, o filho da perdição, ou seja, o qual iria se opor e se levantaria contra tudo, né, o que fosse da vontade de Deus, tudo que Deus estivesse introduzido nessa terra. Você vê que Deus, as escrituras, afirma o quê? Que um casamento deve ser entre homem e mulher, né, o casamento bíblico. Afirma que filhos são herança do Senhor. Afirma que o sexo ele tem que ser depois do casamento. E você vê que o espírito do anticristo tem entrado na terra, né, e tem operado de uma maneira muito grande. Como assim, Thiago? Vou falar. Você vê o que aconteceu uns tempos atrás, lá no Banco Santander, a exposição de um homem nu diante de crianças. Você vê a banalização do sexo antes da pessoa casar. Você vê isso em novelas, jornais. Você vê filmes incentivando crianças a terem relações sexuais, a criança tocar no órgão genital de outra criança, né? Então, irmãos, você vê que o espírito do maligno já está operando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso planeta. Então, meu parceiro, não adianta, não tem como mais você ficar brincando de ser crente, não tem como você ficar não, vou ficar uns dias aqui no mundo aqui porque vai ser muito bom. Não faça isso, porque você a qualquer momento pode ser pego de surpresa pela vinda de Jesus. Para encerrar aqui o terceiro tópico e a lição, a operação do anticristo nos dias de hoje. Os anticristos continuam em operação entre nós, tentando sistematicamente desconstruir tudo o que tenha significância e importância para Deus e seu povo na atualidade. Veja, viu que eu falei ainda há pouco? Que Deus, ele fez o quê? Ele falou que o casamento deve ser entre homem e mulher. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, né? Mas você vê que hoje o mundo, o sistema do anticristo, né? O espírito do anticristo tem operado, né? Principalmente nas leis, para que as leis venham beneficiar, né? A esse sistema que o anticristo quer introduzir no nosso planeta. Deste modo, os ataques acontecem no campo da educação, né? No campo da política, também dentro da igreja, claro. Quantas supostas igrejas têm surgido acobertando e justificando os maiores absurdos, comportamentos a práticas, supostamente em nome de um evangelho contemporâneo. Você vê aí que tinha uma pregadora usada por Deus poderosamente e que ela decidiu aí juntar com uma outra mulher, né, com as lésbicas, e fundou a igreja aí de homossexuais, né? Eu não quero aqui desrespeitar se você é um gay, se você não é, mas eu quero falar uma coisa para você. A palavra do Senhor não concorda com tal atitude. Você vê que o espírito do diabo, ele tem de alguma maneira tentado colocar isso na mente das pessoas. Você está vendo aí que o diabo mesmo, ele tem usado a própria igreja, né, a própria instituição, para tentar fazer com que isso seja normal. Ao invés de ficarmos pateticamente em busca de denominar o personagem histórico que se revelará como anticristo, é melhor nós denunciarmos as práticas decadentes da espiritualidade anticristã que deseja de maneira insistente estabelecer-se em nossa sociedade. Lembra que eu falei lá no começo da lição? Pesado professor, em vez de a gente ficar apontando quem é o anticristo, vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus nos dê graça, vamos pedir que Deus nos dê misericórdia, vamos pedir que Deus nos dê força para nós conseguirmos vencer e denunciar aqueles que estão operando em nome do anticristo. A conclusão que nós temos é essa, vou só fazer a leitura. A reflexão sobre o dia do Senhor e o anticristo para a igreja em Tessalônica tinha uma enorme importância comunitária. Foi, provavelmente, por meio de uma heresia escatológica que se estabeleceu naquela comunidade uma celônia de ordem coletiva, ou seja, provavelmente foi por algum assunto de alguém, né, que deve ter exposto lá alguma distorção acerca do arrebatamento do Senhor, acerca da vida de Jesus, que Paulo provavelmente deve ter repetido aqui esse mesmo assunto no segunda carta de Tessalonicenses. Nunca devemos menosprezar a relevância do ensino da palavra,
Por mais desafiador e espinhoso que seja o tema, nosso papel é pregar toda a verdade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou, se você de alguma maneira aprendeu com o nosso comentário, curte o nosso comentário, aí compartilhe, comente se for possível, né? E eu quero agradecer desde já a cada um que parou um pouco para ouvir nosso canal EBD em Foco. Amém. Eu agradeço desde já a oportunidade que Deus nos concedeu.